Inventário com menor e incapaz. Agora é possível fazer extrajudicialmente, ou seja, não precisa levar para o Poder Judiciário. Mas calma, muita cautela, tem alguns detalhes que precisam ser analisados e eu vou explicar nesse vídeo aqui. Mas antes, inscreva-se no canal, curta esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo, porque informação realmente liberta e previne. Então vamos começar, vamos lá. No último dia 30 de agosto de 2024, foi publicada a resolução 571 que menciona sobre a possibilidade do CNJ, que menciona sobre a possibilidade de realizar inventário com menor ou incapaz, além de possibilitar a venda de bens sem a necessidade de autorização judicial que estão em inventário, como também algumas outras situações quando tiver testamento, ou seja, ela veio disciplinar algumas situações para desafogar o Poder Judiciário e tratar extrajudicialmente nos tabelionatos, nos cartórios e tudo mais. Então, este é o primeiro cenário. Qual é o objetivo? Tirar do Poder Judiciário e trazer para o extrajudicial. Bom, como que nasceu essa situação da resolução? Ela nasceu de um pedido do IBDFAM, em que o IBDFAM, ele pedia a seguinte situação. Eu vou trazer esse contexto para que vocês possam entender qual o objetivo dessa resolução, tá? Para que a gente possa interpretar as normas de forma bem coerente. Então, vamos lá. O que o IBDFAM pediu? Que seja autorizada a possibilidade de extrajudicialização nos casos de inventário consensual amigável, então o inventário tem que ser amigável, com filhos menores e incapazes, desde que seja a partilha ideal, ou seja, a partilha seja igual, ou seja, que os incapazes recebam o que está previsto em lei e que não possa gerar de maneira alguma prejuízo para eles. Claro, preservar o interesse do menor e do incapaz. Então, esse foi o pedido, que a divisão seja igual. Gravem essa informação, tá? Gravem que vai ser útil lá na frente. O outro pedido foi também o divórcio extrajudicial, quando ele for consensual, claro, para tratar a partilha e o divórcio no extrajudicial. As questões de filho, de guarda, visitas e alimento continuam no Poder Judiciário, porque é uma outra situação. E também que seja autorizado o inventário extrajudicial quando tiver testamento. Então, esse foi o pedido do IBDFAM, ou seja, queremos fazer inventário com menor extrajudicial, queremos trazer o divórcio e a partilha, mesmo tendo menor extrajudicialmente, sem discutir questões de guarda, visitas e alimentos, porque essas nós vamos discutir no Poder Judiciário, eu vou esclarecer aqui bem certinho. E quando tiver testamento, também queremos a possibilidade de fazer extrajudicialmente. Gente, tudo isso parte do princípio da situação ser amigável. Porque se nós já tivermos conflito, nem pense em fazer extrajudicial. Porque o extrajudicial no conflito, ele não pode ser atendido, tá? Então, partimos dessa premissa. Isso aqui foi o pedido. Esse pedido foi levado ao CNJ, onde eles fizeram toda uma análise. Vários estados já aplicam algumas situações. Por exemplo, Santa Catarina já fazia inventário extrajudicial mesmo tendo testamento. Claro, teria que concluir o testamento e tudo mais. Já tinha a situação também da possibilidade de menor. Então, tinham várias regulamentações ali que já existiam, já tinham em alguns estados, mas não eram normatizadas a nível federal. Aí, qual foi o consenso dos relatores? O consenso dos relatores foi partilha de fração ideal com vedação de disposição sem autorização. Vou explicar. Qual foi o consenso deles? Gente, a gente vai autorizar, vai estar tudo bem, só que nós temos que partilhar de forma igual. Partilha de fração ideal. Gravem essa informação. Lembram? IBDFAM pediu partilha de fração ideal. CNJ, os conselheiros foram unânimes e disseram ok, a gente consegue regulamentar essa situação desde que seja a partilha ideal e não tenha disposições e tudo mais, e tenha a anuência do Ministério Público. Pois bem, este foi o cenário que nasceu a resolução.
E aí agora a gente vai entrar na regulamentação para que vocês possam efetivamente entender como funcionam as regras. A resolução, ela começa tratando sobre alguns aspectos mais gerais e aí ela entra no artigo 11A, em que ela fala assim, ó, o inventariante pode ser autorizado mediante escritura, ou seja, escritura pública feita no próprio tabelionato, onde vai ser feito o inventário, a alienar móveis e imóveis. Então, a vender bens móveis e imóveis de propriedade do espólio, ou seja, aqueles bens ali que estão em inventário, os herdeiros precisam vender um bem, faz-se uma escritura pública para o inventariante e autoriza-se o inventariante a alienar esse bem, independente de autorização judicial. Então, primeiro ponto aqui, a possibilidade de vender bens dentro do inventário extrajudicial com uma escritura autorizando o inventariante sem a necessidade do juiz autorizar, tá? Esse foi o ponto. Porém, ele tem alguns requisitos. Eu só quero trazer um ponto aqui bem importante para vocês, que é o seguinte: tudo isso a gente está partindo da ideia que é amigável, tá, gente? Tudo isso aqui é amigável. Todos os herdeiros estão de comum acordo, tá todo mundo de acordo, tudo certo. Então, isso é amigável. Bom, então, é possível fazer por escritura pública. Agora vamos aos requisitos. Vamos lá. Ó, primeiro requisito, tem que discriminar todas as despesas. Aí ele fala aqui, despesas de inventário com pagamento de imposto de transmissão, honorários advocatícios, emolumentos, né, os emolumentos notariais e registrais, outros tributos e despesas devidas pela lavratura da escritura. Então, ok, eu quero vender o bem, então eu vou dizer, as despesas que esse inventário tem são essas. O primeiro requisito é discriminação de todas as despesas do inventário, com o pagamento de imposto de transmissão, honorários de advogado, emolumentos, registrais, outros tributos e despesas devidas pela lavratura e escritura de inventário, tá? Vinculação do preço que ele vai receber ao que ele tem que pagar, até aqui sem grandes detalhes. Agora, não pode constar indisponibilidade de bens de qualquer herdeiro ou cônjuge, ou seja, se algum herdeiro ou cônjuge tiver algum patrimônio lá constando na matrícula como indisponível, já não vai conseguir vender com autorização extrajudicial. Vai precisar lá da autorização judicial, tá? Então, esse é um que a gente tem que olhar com cautela. Chegou o cliente, tem que fazer ali a lista de requisitos, analisando a legislação aqui. Você preenche isso? Temos a lista de documentos? Temos a lista das dívidas? Algum herdeiro tem algum bem com indisponibilidade? Não, não tem. Ok, passou. Então, a gente vai seguindo nessa linha de raciocínio. Aí, a gente também tem que colocar no texto da escritura os valores dos emolumentos notariais, registrais, a indicação das serventias, a menção de todas as guias dos impostos que foram apresentadas e seus respectivos valores. Agora, vamos abrir um parênteses aqui na guia dos impostos. Gente, olha só. Em alguns estados, a gente gera guia e a gente tem um prazo para pagar. Então, ok, eu gerei a guia, eu informei ali na minuta a guia, o valor, então eu vou ter um espaço para pagar ali a situação, um tempo para pagar a situação, né? Então tem que cuidar com essa situação, tem que analisar cada estado, gente. Tem estado que você faz a abertura com o inventário e você tem um prazo para pagar as guias. Também tem que analisar isso. Então, se vai precisar gerar as guias, lançar imposto e tudo mais, então muita atenção no prazo de pagamento, tá? E aí nós temos uma exigência aqui que tem que olhar com toda a cautela. Prestação de garantia real ou fidejussória pelo inventariante, quanto à destinação do produto da venda para o pagamento das despesas, ou seja, vai ter uma autorização para o inventariante vender, vai discriminar as despesas, vai ter que lançar os valores ali das custas e tudo mais, vai ter que fazer tudo isso, valor de guia, tudo certinho, e ainda o inventariante vai ter que dar uma garantia real ou fidejussória. Então, assim, o que nós temos de muito importante? Olhando essa questão aqui da venda, se porventura os herdeiros quiserem vender um patrimônio
de um inventário extrajudicial para pagar as custas e despesas e tudo mais, o primeiro ponto é conseguir um comprador. Organiza essa questão do comprador, verifica se o valor fecha, se está todo mundo de acordo, organiza tudo primeiro. Por quê? Se for fazer todo o trâmite, gera guia, gera tudo, e depois for colocar o imóvel à venda e não tiver nem comprador, for começar a procurar um comprador, pode ser que você, herdeiro, tenha que arcar com as custas, as guias do imposto e tudo mais, antes do comprador, antes de ter localizado um comprador. Então, assim, ó, chegou um cliente no seu escritório. Ah, doutor, eu quero vender aqui, eu quero já fazer extrajudicial e eu já quero vender para pagar as custas. Primeira coisa, faz toda a lista com ele ali, quais são as custas e as despesas, verifica o estado que é, como que funciona para gerar a guia, quanto de prazo tem para pagar a guia, levanta tudo, informa que tem que dar uma garantia real ou fidejussória, liga para o tabelionato, vê como ele está fazendo, que tipo de garantia, como está funcionando, faz todo esse aparato anterior. E aí pergunta para o seu cliente, você já tem comprador? Ah, não, doutor, eu quero autorização para daí eu vou procurar. Não, aí você tem que orientar o seu cliente. Organize, verifique valor, veja com os demais herdeiros se o valor que estão todos de acordo com o valor. Procurem um comprador, organizem tudo para daí começar esse processo de venda. Vocês entenderam? Porque assim, ó, como tem esse requisito aqui das guias e tudo mais, de dar garantia, tem que cuidar. Tem que ter atenção, então não é assim, ó, ai, ficou simples, vamos vender extrajudicialmente. Não, tem requisitos que devem ser cumpridos. Então, assim, foi um avanço? Foi um avanço, não depende da autorização judicial. Porém, tem que ter um cuidado dobrado nessa situação. Então, cada caso você vai avaliar. Talvez tenha situações que você faça o inventário extrajudicial, os clientes não preencham os requisitos para conseguir a autorização extrajudicial e você tenha que entrar com um pedido de alvará para vender o bem. Talvez tenha isso. Então, tem que analisar com calma toda essa situação, tá? Então, em relação aos bens móveis, eram essas alterações mais significativas. Agora, vamos entrar na questão do menor, do inventário com menor e incapaz. Inventário extrajudicial com menor ou incapaz e um dos requisitos que todo mundo esteja de acordo. Lembram que eu falei para vocês assim, ó, o IBDFAN quando pediu, ele disse que tem que ser garantida a parte ideal para os menores, ou seja, eles têm que ficar com a fração correta, igual aos demais, o que ele tiver de direito, fração ideal. O CNJ, por sua vez, também foi unânime, dizendo, olha, tem que cuidar, não pode dar valor que não seja, tem que dar o valor ideal para ele, o quinhão correto, claro, preservando o interesse do menor, é óbvio. Aí, a redação saiu assim, prestem atenção. O inventário poderá ser realizado por escritura pública, ainda que inclua menor, interessado menor ou incapaz, desde que o pagamento do seu quinhão hereditário ou da sua ameação, claro, né, se for incapaz, uma viúva incapaz e tudo mais, ocorra em parte ideal, aí agora que vem, em cada um dos bens inventariados. Vocês viram o IBDFAN pedir que fosse parte ideal em cada um dos bens inventariados? Não. Mas a redação veio assim. E essa redação tá bem igual a vários estados que já aplicavam, tá? Santa Catarina era assim, acho que, não sei se o Rio era assim, não tenho bem certeza, mas então a redação era essa aqui. Então, a sua na parte ideal de cada bem inventariado e haja manifestação favorável do Ministério Público. Gente, eu vejo uma polêmica em relação a essa manifestação favorável do Ministério Público, eu não tenho problema nenhum com isso, né? Porém, essa situação da fração ideal em cada bem, o que aconteceu? Vamos um exemplo prático. Vamos imaginar que nós estamos fazendo um inventário onde tem apartamento, casa, carro, lancha. Vamos imaginar isso. O menor, ele vai ter que ficar em condomínio com todo mundo nesse patrimônio aqui. Uma fração do menor, uma fração do menor, uma fração do menor, uma fração do menor. É isso que diz, fração ideal em cada bem. O que acontece? Quando um menor ou um incapaz entra nesses condomínios, ele bloqueia o patrimônio. E a venda de qualquer patrimônio desse só com a autorização judicial. Por quê? Porque tem um menor.
Então aqui, na minha análise, poderia ter sido assim, ó, que fosse feito um levantamento do patrimônio, com todo mundo convalidando valor, com laudos talvez de profissionais, e fosse dividido. A família que quiser ficar com o menor em cada fração ideal, excelente, não tem problema, já sabe, já vai estar ciente que o menor vai vir em condomínio. Agora pode ter família que vai dizer, não, eu vou dar o valor, a cota parte dele, eu vou dar em dinheiro, eu vou dar na casa tal, eu vou dar no... E aí eu acho que faria mais sentido. Só que, claro, né, gente, partindo da boa fé, partindo que vai ser garantido a parte correta para o menor. E aí eu vou na mesma linha. Aí a ação do Ministério Público viria com muita força. Por quê? Ele fiscalizaria se a fração do menor foi garantida. Porque imagine, olha só, um inventário em que nós vamos colocar o menor como em condomínio com todos. Tudo bem, a lei mandou isso, é isso que vai ser do inventário do menor, extrajudicial, então fiquem atentos. Vai passar para o Ministério Público para dizer o quê? Só para ele olhar e dizer, não, tá bom, então ele ficou do condomínio com todo mundo. Eu não tenho nada contra o Ministério Público, acho que tem que passar, mas eu não vi uma grande necessidade de passar se ele vai ficar em condomínio com todo mundo. Agora não. Se ele não ficasse em condomínio, se fosse levantasse valor e fosse dar uma cota à parte para ele de um imóvel ou de outra situação, aí sim eu vejo a importância do Ministério Público nessa situação, porque daí ele fiscalizaria se o valor levantado estaria de acordo, se a quinhão foi certo. Então, assim, eu vejo nesse olhar, né? Então, assim, evoluiu, mas os advogados têm que estar atentos e explicar para os clientes que inventário com o menor no extrajudicial, o menor vai ficar em condomínio com todos os bens, em todos os bens. Então, ou seja, um carro precisou vender, vai precisar de autorização judicial, entendeu? Dinheiro precisou mexer, então assim, não é uma situação delicada. Então tem que cuidar muito dessa. Aí tem um trâmite aqui que ele fala do Ministério Público, vai passar para lá, que não é eficaz. Isso aqui não tem grande debate. Então, é esse detalhe que eu quero trazer do menor. Então, assim, ai, que bom o inventário com menor extrajudicial. Sim, é bom, mas atenção, vão ficar em condomínio. Tá tudo bem? Tá tudo bem, então tá tudo bem. Entenderam? Então, isso aí tem que estar claro para os clientes, tá? Então, essa é a questão do inventário com menor. Agora a gente vai entrar num outro ponto, que é o inventário quando tiver testamento. Vamos lá. Primeiro ponto. Quando a gente fala em inventário com testamento, porque o testamento ele necessita de uma ação de confirmação de testamento, tá? É uma ação, é feito o testamento, vamos imaginar, a pessoa faleceu, aparece o testamento, se for um testamento público ou se for um particular, dependendo do tipo de testamento. Esse testamento ele é levado para o Poder Judiciário para confirmar. Ok, é isso mesmo, essa era a vontade, as testemunhas estavam lá, confirmação de validade. Então, ele é feito judicialmente, ele é confirmado. Confirmado o testamento, vai ser uma sentença e vai confirmar o testamento. Então, aí o que veio agora a resolução e disse, ok, tem testamento? Tem. Posso fazer inventário extrajudicial? Posso. Porém, lá no testamento, precisa de autorização expressa do juízo sucessório. Ou seja, esse juiz que está lá fazendo o testamento, ele tem que autorizar na sentença que vai transitar em julgado que o inventário vai ser extrajudicialmente. Então, assim, ó, muita atenção, gente, porque inventário tem prazo para abertura, tem tudo isso. Então, se precisa da autorização expressa do juiz, então tem que verificar se já não vale abrir, entrar, tem que analisar essa situação com cautela. Vamos ao artigo da lei, olha só. O requisito, os interessados estejam representados por advogados, ok? Exista expressa autorização do juízo sucessório competente na ação de abertura de testamento, válido e eficaz, em sentença transitada em julgado. E todos os interessados são capazes e concordam. Se tiver algum incapaz, vamos para a regra do menor, que tem que ficar em condomínio e tudo mais. Ele já leva para isso. Então, na questão do testamento, tem que ter autorização do juiz sucessório e tem que ter a sentença judicial transitada em julgado. Então, eu posso fazer? Posso fazer. Aí, o que aconteceu aqui? Nos casos de testamento invalidado, revogado, rompido ou caduco, a invalidade e ineficácia tenha sido reconhecida por sentença judicial. E aqui que eu acho que tem um debate complicado aqui. Porque, gente, assim, ó,
o testamento revogado ou caduco, se ele for revogado ou caduco, por que eu preciso esperar que o juiz confirme? Caduco, perdeu o objeto. Eu fiz um testamento, deixei uma casa para minha sobrinha. Minha sobrinha faleceu antes de mim, o testamento caducou. Aí a resolução diz não, tem que ir lá, confirmar, abrir, sentença de trânsito julgado e autorizar. Então, muita atenção, tá? Dá para fazer? Dá para fazer sim, só que tem que ter atenção. Então, assim, gente, a resolução 571 foi um avanço? Foi. Conseguimos vender bem de inventário do espólio extrajudicialmente? Sim. Atenção aos requisitos. Explique para o seu cliente, oriente, deixe de forma bem desenhada ali os requisitos da resolução. Inventário com menor e incapaz. É possível? Sim. Lembra para o seu cliente que ele vai ficar em condomínio com todo mundo e vai passar no Ministério Público, ok? Ok. Inventário extrajudicial com testamento, é possível? Sim, é possível. Então, lembra para o seu cliente que tem que ter lá a sentença, tem que confirmar o testamento, tem que entrar com o processo judicial de testamento, tem que confirmar e tem que ter autorização expressa do juiz sucessório. Então, tudo isso tem que ter essa atenção e esse cuidado na hora de fazer um inventário extrajudicial que tenha testamento, que tenha menor, que tenha a possibilidade de vender o bem. Então, tem que olhar. Espero que tenham gostado. Não é uma resolução simples, de fácil aplicação, de tudo imediato. Não, não é. Ela tem alguns detalhes que tem que ser olhados e analisados, explicado para o cliente. Claro, gente, acredito que ainda vamos ter algum ajuste, algumas situações aí na aplicação, nos cartórios tabelionatos, mas com certeza ela veio para inovar, veio para auxiliar e veio para melhorar. Pode não ter vindo naquela linha de 100%, mas com certeza foi um passo sim. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso.